Pensão alimentícia. Olha, esse é um assunto que sempre dá o que falar, né? É um tema super comum, mas que está cheio de dúvidas, de mitos, e hoje a gente vai esclarecer tudo isso. Vamos lá? Para começar, vamos direto nas duas perguntas que todo mundo faz. Primeira, esse dinheiro da pensão é só para comida mesmo? E a segunda, que é um clássico, fez 18 anos, a obrigação acaba automaticamente? Bom, as respostas talvez não sejam bem o que se espera. Então vamos ao que interessa. Primeiro, o que é de fato a tal da pensão alimentícia? É super importante a gente entender o conceito de verdade para já quebrar logo de cara aquele mito de que o nome já diz tudo. Olha só a definição oficial, ela é bem direta ao ponto. É um valor pago para ajudar com as necessidades básicas de alguém, ou seja, para a pessoa conseguir sobreviver e se manter. Não é um luxo, um dinheiro extra, é algo essencial. E aqui está o pulo do gato, o nome é alimentos. Mas, gente, isso vai muito, mas muito além do prato de comida. Pensa bem, para viver com dignidade precisa do quê? De um teto, de roupa, de escola, de médico, não é? A lei pensa em tudo isso. É, na verdade, um pacote completo para o bem-estar da pessoa. Ok, então a gente já entendeu o que a pensão cobre. A próxima pergunta é, tá, mas quem tem direito a receber? E como é que o juiz decide o valor? Isso aí é quase uma arte, um verdadeiro equilíbrio. Bom, os beneficiários mais conhecidos, claro, são os filhos. Mas não para por aí, viu? Ex-cônjuges e até ex-companheiros de uma união estável também podem ter esse direito. A chave de tudo é sempre comprovar que existe a necessidade daquele auxílio para se manter. Ah, e essa aqui é clássica. Com certeza alguém já ouviu aquele papo de é 30% do salário e pronto, tá resolvido. Mas será que é assim mesmo que funciona? Tem uma regra de bolso, um valor fixo para todo mundo? A resposta é um sonoro não. Pode esquecer essa ideia de um número mágico, de um percentual fixo que vale para todo mundo. Cada caso é um caso e o cálculo segue um princípio bem importante no direito de família. E esse princípio é o famoso binômio necessidade versus possibilidade. É bem simples de entender, na verdade. De um lado, o juiz olha o que a pessoa que vai receber precisa para viver. Do outro, ele avalia o quanto a pessoa que vai pagar pode arcar com aquilo sem prejudicar o próprio sustento, claro. O objetivo é sempre achar um valor que seja justo para os dois lados. E para a gente ter uma ideia mais concreta de como isso funciona, vamos dar uma olhada nos números de exemplo. Usando um salário mínimo hipotético, a gente consegue ver como os percentuais que o juiz decide se transformam num valor em reais. Fica bem mais fácil de visualizar o que significa 20%, 30% ou 50%, né? Agora sim, chegamos na pergunta de R$1 milhão, a maior fonte de confusão nesse tema todo. Vamos resolver de uma vez por todas o que acontece com a pensão quando o filho ou a filha faz 18 anos. Imagina a cena, que é super comum. A pessoa completa 18 anos e quem paga a pensão pensa, ufa, acabou minha obrigação, e simplesmente para de depositar o dinheiro. Mas será que pode fazer isso? A lei deixa? Será que o fim é assim, automático? Olha, para não ficar nenhum pingo de dúvida, vamos direto na fonte. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem um entendimento consolidado sobre isso, que é a súmula 358. E o que ela diz é bem claro, não deixa margem para interpretação. E tá aí a resposta, um gigantesco não. Não é automático. Para parar de pagar de forma legal, é preciso de uma nova decisão do juiz autorizando isso. Simplesmente parar por conta própria e isso pode dar um problema bem sério. Pois é, a obrigação pode continuar, sim. No Brasil, o comum é que ela se estenda até os 24 anos. Mas tem condições. A pessoa tem que estar estudando, seja num curso técnico, faculdade, pré-vestibular, e não ter como se sustentar sozinha. E só por curiosidade, lá em Portugal a regra é bem parecida, só que a idade limite vai até os 25 anos. Beleza, mas a vida muda, né? Uma hora a situação financeira tá de um jeito, depois de outro, e a pensão alimentícia não é uma coisa escrita em pedra. Ela pode e muitas vezes deve ser ajustada com o tempo. Então, o valor pode aumentar, diminuir ou até mesmo acabar. Para isso acontecer, qualquer uma das partes precisa entrar com uma nova ação na justiça, chamada de ação revisional. Mas atenção, tem que provar que a situação mudou de verdade, seja porque quem recebe precisa de mais, ou porque quem paga não tem mais as mesmas condições. Agora, um detalhe crucial. Se a pensão foi fixada como uma porcentagem do salário mínimo, aí o reajuste todo ano é automático. O governo anunciou o novo salário mínimo, o valor da pensão sobe junto, sem precisar de uma nova ação na justiça para isso. E para quem pensa em simplesmente não pagar, bom, aí o assunto fica bem sério.
A lei é dura e as consequências vão piorando com o tempo. É um risco que, sinceramente, não vale a pena correr. A coisa funciona meio que numa escadinha. Primeiro o nome fica sujo, vai pro Serasa, como em qualquer outra dívida. Se não resolver, o próximo passo é a penhora de bens. A justiça pode bloquear dinheiro na conta, pegar o carro, até um imóvel. E se nada disso funcionar, o último recurso mais pesado de todos é a prisão civil, que pode chegar a 3 meses em regime fechado. No fim das contas, a gente vê que a pensão alimentícia é uma obrigação legal, sim, com consequências bem sérias. Mas se a gente para pensar, no fundo, ela fala de algo maior, né? Ela reflete o princípio da solidariedade familiar, de cuidar um do outro mesmo quando os laços mudam. E aí fica a reflexão: o que é a pensão, afinal? É só um dever da lei ou é um reflexo dessa responsabilidade que temos uns com os outros?